Oi gente, tudo bem? Hoje a gente tá aqui pra fazer um vídeo um pouco diferente de tudo que eu já fiz. Vai ser meu primeiro vídeo falando sobre uma série. Na verdade eu tô aqui pra fazer uma comparação entre a série de Por Trás dos Seus Olhos e o livro de Por Trás dos Seus Olhos. A Netflix lançou recentemente uma minissérie. Eu assisti tudo, assisti até alguns episódios mais de uma vez pra dar uma observada nos detalhes. E como esse é um dos meus livros preferidos dos últimos tempos, eu vim aqui falar pra vocês um pouquinho das diferenças, coisas que ficaram melhor no livro, coisas que ficaram melhor na série e ao contrário também. E antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. E eu vou falar, gente, esse vídeo vai ter spoilers, então se você não quer saber nada com detalhes sobre o livro, sobre a série, esse não é o vídeo pra você. Eu vou deixar aqui nos cards o vídeo que eu falo sobre o livro sem spoilers. Aí você pode conferir um pouquinho mais sobre ele, porque é um livro maravilhoso que vale muito a pena ler. Pra começar, então, gente, vou dizer pra vocês que eu gostei muito da série. Eu achei que ela representou pontos muito bem. Acho que é óbvio, né, que acaba quando a gente faz uma série, a gente faz um filme, a gente tem que deixar coisas de lado. Afinal, o livro é contado em primeira pessoa, então a gente vê os pensamentos da Louise e da Adele, que são os dois personagens principais. E na série a gente não consegue, né, ver os pensamentos dela. Então algumas coisas a série conseguiu colocar os pensamentos delas em coisas físicas, o que foi muito bom. E algumas não. Então algumas coisas elas são provavelmente deixadas pra trás, elas são inevitáveis. E outras foi tratado melhor na série do que no livro. Eu vou falar de pontos bem específicos a partir de agora. No geral, gente, a atuação dos atores eu gostei bastante. Eu tinha pensado algumas características deles um pouco diferentes. Até no livro, assim, fisicamente as características deles são um pouco diferentes. Mas nada assim que, tipo, impactou, enfim. Eu, no início, achei um pouco a atuação da Louise um pouco complicada, assim, achei que ela não tava entregando muito, mas ao longo da série eu fui vendo o quanto eu mordi minha língua, o quanto ela foi melhorando, assim, principalmente, né, no fim ali, nos últimos episódios. Uma coisa que é bem diferente é porque a Adele, nos primeiros episódios, já dá pra ver que ela não é muito certa da cabeça. É uma coisa que a gente demora um pouco a perceber no livro, porque assim, a atriz, ela transmite no olhar aquela coisa meio sociopata, meio psicopata. Então, é um pouco já, entrando um pouco já no início. O pessoal até, eu sigo o TV Showtime, né, um aplicativo sobre séries, o pessoal já tava meio desconfiando que ela era meio louca da cabeça. Porque os olhares dela, eles entregam sim que tem alguma coisa, que ela tem algum mal dentro dela, enfim. Mas a atriz da Adele, pra mim, é a melhor atriz, tá, da série, ela foi sensacional. E é incrível o quanto ela em Adele adulta e Adele jovem consegue mudar, consegue absorver isso aí. Eu amei ela muito, eu amei o estilo de roupa dela. Cara, ela é muito estilosa mesmo. Eu adorei, tanto na fase mais jovem, assim, mais jovial, quanto na fase adulta, que na verdade, né, ali não é a Adele. E, no geral, gente, eu gostei muito da série, porque ela traz aquela coisa do livro do tipo assim: você acha que você tá tendo empatia por um personagem, você se apega àquele personagem, mas no fim, aquele personagem não é quem você pensava que ele era. Então, principalmente entre David e Adele, ao longo do livro tu fica meio confuso em por quem que tu tem empatia. Se tu tem pena da Adele, se tu tem pena do David. E daí depois, tipo, eu sou uma pessoa que assim, por mais de tudo que o David sofreu, eu não consigo não ter raiva dele, sabe? Porque ele me dá muita raiva, muito porque a gente vê pela visão da Adele, a gente vê pela visão da Louise. Então, tipo, ele traiu a mulher dele é uma psicopata, é uma psicopata, é uma sociopata, é uma sociopata. Mas ele traiu a mulher dele. E ele no livro, eu consegui ter o mesmo sentimento, sabe? O sentimento de raiva dele, eu não consigo gostar dele, assim. Tive pena deles em vários momentos, mas continuo tendo raiva dele, assim. Uma coisa que faltou um pouco na série foi a parte do David na delegacia. Nem mostrou lá o detetive, nem nada, eu acho que poderia ter mostrado, assim. Mas como são poucos episódios, né, são só 6 episódios, é entendível. Faltou algumas pequenas coisas, gente, que eu acho que mudam um pouco o contexto da história. Por exemplo, a Adele pintando a parede. A Adele pintando a parede, ela pinta sim pra provocar o David, mas ela pinta porque ela tem saudade de casa. E naquele momento, na série, ela não fala isso, não mostra a cena dela dizendo pro David que pintou porque tem saudades de casa. E como naquele momento a gente não sabe ainda o que aconteceu lá no poço, o que aconteceu na floresta, é muito estranho ela pintar e o David ficar brabo daquele jeito. Então, pra mim, tipo, uma simples frase que podia estar ali: eu tô com saudade de casa, por isso que eu pintei, enfim. E a casa dela é maravilhosa. Eu tinha imaginado ela menor, assim, quando eu li o livro, mas aquele castelo é gigante, é maravilhoso, é de outro mundo, assim, maravilhoso. Legítimo castelo da Escócia, né, gente? Uma coisa que mudou um pouco o contexto também foi o fato de não mostrar a Adele pedindo pra Louise ir atrás do arquivo,
porque a Louise vai atrás do arquivo por conta própria, né? E no livro, a Adele que pede. Então a Adele fala pra Louise que não pode se separar porque o David tem algo contra ela, fala do arquivo, fala que não achou em casa, e a Adele acha o arquivo lá no consultório. É um pouco diferente no livro, e é uma coisa que muda um pouco o contexto, porque nesse caso a Adele parece mais dissimulada ainda. Eu acho que muitas coisas eles deram uma aliviada na série. Por exemplo, no livro, uma das cenas que a Louise acorda sonâmbula, ela acorda na frente do Adam. E o Adam fica super assustado, só que ele diz que já tá acostumado com isso. Essa cena não existe na série, por exemplo. Mas a cena em que a Louise tá dormindo com o Adam e ela vai viajar lá, pra uma das primeiras vezes que ela vai viajar, né, faz a projeção astral, e ele acorda ela, ficou muito bom na série. É um dos pontos que ficou melhor na série do que no livro. Ficou maravilhoso, eu gostei muito. A atuação do Adam e da Louise nessa cena foi sensacional. 1000 pontos pra essa cena, foi muito bom mesmo. Outra coisa que a série deixa de mostrar, que é pra aliviar um pouco, eu acho, é o fato da Adele matar o gato da Marianne. Porque ela mata o gato da Marianne na frente da Marianne, pisando nele de uma forma super cruel, super sociopata, que entrega muito mais os traços de sociopata dela, no caso do Rob, né, gente? E é uma coisa que faltou e que eu tava esperando essa cena. Eles fizeram de um pouco jeito diferente ali, ela rasgou as roupas dela, enfim. Mas o gato tá vivo e deixou tudo um pouco menos pesado do que é, porque nessa hora, quando eu li no livro, eu pensei, meu Deus, ela é muito mais louca do que eu tava pensando, ela é muito mais agressiva do que eu tava pensando. E na série eles dão uma boa aliviada nisso, foi um dos poucos pontos, assim, que eu não gostei mesmo da modificação que eles fizeram, que eu acho que impactou mesmo na história. No livro eu imaginei a Louise um pouquinho mais gordinha, porque ela fala muito sobre o peso dela, que ela precisa emagrecer. E a Adele acusa muito o peso dela na cabeça da Adele, fica dizendo que ela precisa emagrecer, que ela precisa perder uns quilinhos, que ela precisa perder uns quilinhos. No início a gente não entende por quê, mas é porque depois, né, ela quer tomar o corpo dela e é por isso que ela fica dizendo que ela precisa emagrecer. E no livro não, ela já começa totalmente magra, não tem esse problema de peso ali, ela tá sedentária, mas não tem esse problema de peso, que no livro eu achei muito indelicado a forma que foi tratada, só que depois que tu entende por quê, né, que a Adele fala desse jeito, na verdade, tipo, tu vê que ela já é má, então não tá falando uma coisa a mais, assim, enfim. E no livro ela já é magra direto, tem até aquela cena inicial que ela tá se olhando no espelho, enfim, mas ela é super magra e eu tinha imaginado ela um pouquinho mais gordinha, assim. Essa é uma das características da Louise que foi diferente. E o Anthony, gente, não é mencionado na série o problema de obsessão dele. Porque é uma coisa que fica muito presente nos livros. Por que o Anthony ajuda a Adele? Por quê? Porque o Anthony tem um problema de obsessão. Então, ele é obcecado por algumas coisas. Quando ele conhece o Dr. Ferguson, né, o David, ele fica obcecado por ele. Então, ele só consegue sentir bem, ele só consegue achar que consegue superar as coisas se ele conversar com o David. Ele tem um problema de obsessão. Então, quando ele conhece a Adele já olha pra ele e ela reconhece alguma semelhança nele, sabe? Então, ela faz aquilo do tipo ir pra fora e mostrar o olho roxo pra ela, porque ela percebe nele alguém parecido com ela. E ele continua ajudando ela, gente, ele ajuda mais ela na série, no livro do que na série, porque ele tem um problema de obsessão. Ele passa a obsessão dele do David pra Adele. E isso faz tudo parte do plano dela. E é uma coisa que não fica explícita na série e que deveria ter ficado explícita. Mas uma coisa que não fica explícita é a questão de que a Adele ensinou o Rob. Porque logo no início, quando ele começa a fazer os negócios do dedo, não fica explícito, sabe? Ele fala até, tudo que ela me mandaria fazer eu faria. Mas não fica no explícito, a gente entende mais pro fim que foi ela que ensinou ele. Então, isso é uma coisa que, assim, não é uma coisa que, gente, deixa a série ruim, tá? Eu só tô aqui falando pra vocês das diferenças entre a série e o livro, e é o primeiro vídeo que eu faço sobre isso. Claro que a gente sempre vai encontrar muitos mais detalhes nos livros, e isso é natural, gente, porque o livro, ele é mais completo, ele é mais detalhista, e ele é em primeira pessoa, então a gente vê o pensamento das pessoas. Então ele é naturalmente mais completo. Agora, eu quero comparar algumas coisas pequenas aqui pra vocês, porque eu não vou falar todos os detalhes, enfim, mas essas coisas são coisas que não necessariamente impactaram na qualidade da série, mas que poderiam ter entregado algumas coisas ou não entregado algumas coisas tão fáceis. Agora, gente, alguns pontos da série que ficaram melhores na série do que no livro. Eu achei que o livro teve um pouco mais de embasamento da projeção astral, no sentido, por que fazer? Por que a Adele sente necessidade de fazer? Por que ela ensina o Rob a fazer?
Mas na série, a questão das luzinhas deixou muito mais explícito desde o início o que ela tava fazendo. Eu que sabia o que era aquela luzinha, que imaginei que era aquela luzinha. Pra mim, a primeira vez que apareceu a luzinha azul, eu já fiquei ligada. Quando apareceu a Adele e o Rob juntos e mostrou que a Adele era roxa, eu já fiquei maravilhoso, eu achei maravilhoso. É uma coisa que eu gostei muito, não tem no livro, porque é uma coisa visual, né, gente? E na série eu achei que ficou muito bom e ficou bem introduzido. Por quê? Porque é algo visual. Na série, a gente passa boa parte da série imaginando, que é uma coisa que, assim, é mais difícil de tu notar. E na série ali tava mais fácil de notar, foi bem legal, assim, essa diferença. Algumas coisas são melhores fundadas no livro do porquê a projeção astral, mas na série eles trazem um pouquinho mais explícito o que eles fazem, sabe? E eu gostei bastante, as luzes achei maravilhosa. E é bem legal na hora que eles trocam de corpo lá na floresta, que aquela hora tu se toca que o azul é o Rob e que a roxa é a Adele. Quem não leu o livro, né? Porque a hora que eles saíram do corpo a primeira vez, eu já notei que um era roxo e o era azul. Só que eu tava vendo com o meu irmão, e meu irmão, na hora que troca o corpo, eles estão trocando, ele fica, tá, mas azul é o Rob, azul é o Rob, azul é o Rob. Antes mesmo de o Rob, tipo, tomar o corpo da Adele de vez e ser aquele desgraçado. E o Rob é um personagem que tu fica com muita raiva, porque tu passa a maior parte do livro tendo pena dele, ficando, nossa, que vida de merda que ele tem, que vida de merda que ele tem. E devo dizer que a conversa do Rob e do David na série foi muito bem representada, achei que ficou maravilhosa, fez muito jus ao livro. É um pouco diferente, mas ela ficou muito bem representada mesmo. Mas a gente fica com muita pena do Rob ao longo do livro, e daí o Rob, esse desgraçado, psicopata, sociopata, que fez tudo isso, que tramou tudo isso, e fico com muita pena do Adam, gente. O Adam é um dos poucos personagens genuinamente injustiçados. A Adele mesmo também. Porque a Louise, gente, ela toma muitas decisões erradas. Muita gente avisa ela pra se afastar, ela não se afasta. Claro que ela não tem culpa do que o Rob fez, mas ela não se afasta, e um dos grandes erros dela foi ter se afastado da Sophie e não ter ouvido a Sophie. E ela botou a vida dela em risco, a vida do Adam em risco, sendo que o próprio David já tinha avisado ela várias vezes que ela não ia atrás da Adele. E ela foi. Então, ela não tem culpa, sim, mas eu acho que a Adele mesmo e o Adam são mais justiçados. Não aparece na série, mas aquele olhar final da Adele, do Rob, no caso, que é a Louise, olhando pro Adam, aquele olhar horrível, aquele olhar sociopata. No livro, ela fala que é muito fácil se livrar de uma criança. Então aquele olhar, ele tenta transmitir isso, que no livro ela fala que é muito fácil se livrar de uma criança. As crianças vivem morrendo por pequenos acidentes. Então é um negócio, assim, de outro mundo. Ele é muito sociopata, o Rob. E a atriz da Louise, quando encarna o Rob, gente, tudo que eu tinha duvidado dela de pequenas coisas, assim, foi embora, porque realmente ela tava representando a Louise. Como a Louise é mais meio, assim, trouxa mesmo, né, gente? E quando ela absorve o Rob, gente, ela muda completamente, muda até a roupa, enfim. E gostei muito da atuação dela, gostei muito das atuações dos atores, principalmente da Adele. Gente, a Adele barra Rob, né, gente? Ela é maravilhosa, eu fui procurar outros trabalhos dela, mas ela não fez muitas coisas assim nesse mesmo nicho, mas ela é sensacional e eu gostei muito da atuação dela. É uma coisa que vai ter muita importância pra série, porque ela é uma sociopata, né, gente? Ele, no caso, o Rob, é difícil separar um pouco ele, ela, porque no fim das contas é ele, né? E é muito complicado mesmo. Eu adorei a atuação dela, eu gostei muito das áureas, sendo a da Louise é verde, né, agora, então o Rob vai continuar sendo azul, a da Louise já era. A da Adele era roxa, coitada. No geral, gente, eu gostei muito da série. Tem esses pequenos pontos, assim, principalmente ali do gato, do arquivo, que mostram um pouco mais o quanto o Rob é dissimulado, quanto ele é agressivo, que não mostrou tanto. É uma coisa que, assim, se tivesse tido a cena do gato, a hora daquele olhar da Louise no final, que seria o Rob, né, pro Adam, teria muito mais impacto, porque a gente já tem um pouquinho mais noção da agressividade dela. Porque, assim, tudo que aconteceu com a Adele há muitos anos atrás, ele trocou de corpo, enfim, né, gente, ele fez ali uma overdose e tal, mas o que ela fez com o gato, assim, é uma crueldade recente, uma crueldade que a gente leu que tá acontecendo. E daí tem muito mais peso aquele olhar, sabe? Aquela coisa que ela fala no livro de, crianças vivem sofrendo acidentes, enfim. É uma coisa que eu acho que podia ter tido na história, assim, gente. É uma das grandes diferenças, assim, que eu notei. Eu vi pequenas coisas, assim, que eu absorvi no livro, como a primeira vez que a Louise faz a projeção astral e vai lá na vizinha, a vizinha tá vendo Friends.
Só que ali ela não tá vendo Friends. E eu notei na série porque eu amo Friends. Mas tudo bem, né? É uma coisa que impacte muito na história. Tem algumas coisas que impactaram, que eu já falei pra vocês. Mas no geral eu gostei muito da série, assim como eu gostei muito do livro. Pra mim o ponto alto da série com certeza é a atuação e a projeção com as luzinhas, a parte visual da projeção astral. Que no livro a gente não tem como ter essa parte visual, né? Tá tudo na nossa cabeça ali, a imaginação. Eu vi muita gente, pessoal, que viu a série criticando a parte paranormal, a parte de projeção astral. Só que são pessoas que, no geral, não leram livros e que também, tipo, no livro, isso é visto mais picadinho. Tu vai começando a imaginar que isso é possível aos tempos. Na série, como é visual, se tu não presta muita atenção no visual, tu não pensa numa projeção astral. Eu gosto da parte paranormal desse livro, eu acho que ela é muito bem fundamentada, tanto na série quanto no livro, e eu gosto bastante. É algo que é diferente da maioria dos livros, gente, é diferente mesmo, mas eu gosto bastante. É uma coisa que eu gostei nesse livro, que eu não li muita coisa do gênero, e nesse livro foi muito bem implementado, então eu não tenho críticas quanto a essa parte. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha trazido aqui algumas comparações relevantes pra vocês. Se vocês tiverem interesse em ver a série e vocês ainda não viram, deem uma conferida lá na Netflix, que tá super legal. E se vocês ainda não compraram o livro, viram a série, não compraram o livro, não deixem de comprar o livro na Amazon usando o meu link que tá sempre aqui na descrição. Não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês gostaram desse vídeo e dar o seu like. Até a próxima. Beijos!